Muito bem, pois é, tivemos uma corrida, né? Interessante esse GP do México, claro que o resultado já era esperado, né? Por um lado, uma vitória de Verstappen, que era o franco atirador e teve um desempenho muito bom ao longo do final de semana, e claro, o tetra de Lewis Hamilton aconteceu, não da forma que a gente esperava, claro. Todo mundo via que o Hamilton terminaria tranquilamente entre os três primeiros, ficaria fatalmente, claro, mesmo tivesse algum problema em estar nos três primeiros, terminaria entre os cinco, mas aí acabou numa nona colocação em virtude do incidente visto na segunda curva da corrida. Não vejo que tenha sido, como muita gente aventou, a possibilidade de Vettel ter feito aquilo de propósito, nem os comissários da FIA chegaram a investigar o evento em si. Quando o Hamilton consegue ultrapassar ali por fora o Vettel não tem tanto espaço assim, porque ele tinha acabado de tocar com o Verstappen, faz a curva e distraciona um pouco, tanto que ele chega a balançar o volante algumas vezes, e aí em que há o toque. Engraçado que houve dois toques entre os três pilotos, duas vezes, né? No caso, foram dois toques entre Verstappen e Hamilton, dois toques entre Hamilton e Vettel, dois toques entre Vettel e Verstappen. No fim das contas, o piloto holandês acabou tendo muita vantagem em relação a isso, brigaria com Vettel e Hamilton pela liderança da prova, uma vez que os dois tiveram problemas, não teve nenhum problema em conduzir a sua Red Bull para mais uma vitória nesse ano, a segunda dele na temporada, a terceira depois que Kvyat mandado as favas e catar coquinho lá na Rússia. Bottas ficou na segunda colocação, ninguém percebeu. Raikkonen na terceira colocação, também ninguém percebeu. O Raikkonen ganhou essa colocação muito em virtude da entrada do Virtual Safety Car, por uma das várias quebras que o motor Renault teve no final de semana e que afetou o Brandon Hartley no meio da corrida. Porque até então o Raikkonen vinha atrás do Esteban Ocon, o Ocon ainda vinha mantendo uma distância relativa e segura, poderia ter feito seu primeiro pódio, não fosse esse problema do Virtual Safety Car, até porque as coisas mudaram muito, né, com o VSC em ação, tanto que o Vettel pôde parar e colocar os pneus ultramacios e teve muito mais ação no final da prova. No fim das contas, uma corrida agitada, né, porque toda corrida que tem uma série de punições ou os primeiros colocados caindo para as últimas, acaba tendo sempre um certo agito, porque eles vêm retomando as posições e acaba proporcionando momentos como o de Hamilton com Alonso, que realmente foi de tirar o chapéu, o sombreiro no caso, para o que os dois fizeram no final da corrida. Claro, o Hamilton com muito mais carro e muito mais ação, principalmente nas retas, acabou tendo êxito em cima do piloto espanhol, ficaram na nona e na décima colocações. Já falei do Verstappen, magnífica a atuação dele. Ricardo herdou todo o azar que o Verstappen teve na primeira parte da temporada. Agora só quebra, ou tem pelo menos conseguido infortúnios nas últimas duas corridas. Não vimos o melhor do Ricardo de qualquer forma ao longo do final de semana. E tá aí o Verstappen, e é uma pergunta que Renan Martins Frade faz em sua análise no Grande Prêmio, né? Será que Red Bull e Renault vão proporcionar a Verstappen um carro decente na mesma paridade entre Vettel e Hamilton para conseguir ter uma briga pelo menos tripla em 2018 entre essas três equipes? Ricardo também acho que, creio, vai estar entre eles, é a melhor dupla que tem na Fórmula 1, então se a Red Bull conseguir um chassi tão bom quanto tem esse ano e a Renault evoluir nesse motor e principalmente conseguir uma confiabilidade consistente, eu tenho a impressão que teremos uma briga realmente muito feroz pelo título do ano que vem. É uma pena que isso já tenha decidido em 2017, então os GPs do Brasil e de Abu Dhabi acabam sendo meros amistosos a partir de agora. Falei do Ocon já, né, quarto colocado, aliás, quinto colocado depois que o Vettel ultrapassou. Brilhante desempenho no final de semana e ainda mais na frente do público mexicano e na frente, claro, do Sérgio Pérez, que também levantou a torcida e faz com que o México se torne um dos pontos de referência principais
da Fórmula 1 ao longo da temporada, né? O GP do México deve mais uma vez ganhar como principal corrida do ano, até por tudo que vimos ao longo do final de semana, como o povo mexicano sabe fazer a festa, e também pelas demonstrações de força ao México depois do terremoto que aconteceu mês atrás e que sacudiu todo o país. Outros pontos interessantes, Stroll fez uma corrida bem consistente. O Flávio Gomes, dias atrás, falou a respeito do Massa, que ele até pode não fazer uma temporada ruim, mas é uma temporada sem brilho, uma temporada apagada. E eu concordo com o Flávio nesse ponto, porque todos os bons resultados que têm acontecido da Williams vêm do Stroll. O Massa fez uma corrida muito ruim, até porque parou no começo dela, né? Tentou brigar em alguns momentos com o Vettel e com o Hamilton. No incidente com o Vettel, inclusive, né? Se for levar muito a ferro e fogo o que faz a FIA, e tem essas coisas contraditórias, né? Ele deveria ter sido punido porque ele forçou o Vettel para fora da pista. Ele faz até um movimento com o volante para a direita, né? Para cá, no caso que você está me vendo, para a direita, jogando o Vettel para fora, e o Vettel, que já é de reclamar sempre, acabou reclamando do piloto brasileiro. No fim das contas, a direção de prova acabou nem investigando o caso. Que mais tivemos na corrida? Até a Sauber andou bem, hein? Até a Sauber do Ericsson chegou a dar trabalho na primeira parte da corrida, o Alonso não conseguiu ultrapassá-lo. O Van Dorn até chegou a abrir para o Alonso tentar fazer a ultrapassagem em cima do Ericsson, mas não conseguia pegar o motor de 2016 na Ferrari. Veja você como está a Honda. A Honda pelo menos não quebrou, né? Não quebrou na corrida. Coisa que aconteceu com 3 motores Renault, Hartley, Hülkenberg e Ricciardo. Engraçado, né, o Rodrigo Renault? Depois que a McLaren anunciou a ida para a Renault, como começou a quebrar, né, o motor Renault? Parece que tem de fato uma zica do rapaz, né? Enfim, de qualquer forma, é um campeonato que o Hamilton ganha, principalmente pelo que fez no segundo trecho da temporada, né, depois das férias. Méritos totais para um piloto que hoje é o maior piloto da Fórmula 1, que entra entre os 5 maiores da história, alcança Vettel, inclusive, em termos de títulos, empata com Prost, e aí fica atrás apenas de Schumacher e de Fangio. Todos os méritos, vai comemorar muito, com muita tequila lá no México, a emocionante forma com que ele comemorou depois, né? Saiu correndo, depois chorando, uma foto muito interessante que a Mercedes colocou nas redes sociais, dele sentado numa cadeira, chorando, pensando no que havia acontecido e no que conseguiu, que foi, inclusive, passar o seu ídolo Senna em número de títulos. Ao longo da semana a gente vai discorrer muito a respeito desse feito do Hamilton, do que conquistou o Verstappen também em termos de corrida, de Vettel, né, e de como o Vettel também se comportou hoje, né, batendo palmas depois para o Hamilton quando o alcançou, foi lá cumprimentá-lo depois da prova. Nós estamos vendo uma Fórmula 1 com ótimos pilotos. É muito bom que a gente tenha tantos talentos e que estejamos acompanhando isso, vendo a história acontecer. Principalmente, né? 4 grandes pilotos como Vettel, Verstappen, Alonso e Hamilton, uma molecada muito boa surgindo aí, Sainz, Van Dorn, Ocon, Verstappen, esses caras vão fazer muito pela Fórmula 1 daqui a um tempo. Outros pilotos que estão por aí chegando, como Leclerc, por exemplo, no ano que vem para marcar território. Então é bom que estejamos acompanhando uma história tão linda acontecer na Fórmula 1, tá bom? Terça-feira a gente volta com mais vídeos, né? No caso ao vivo, que é o Paddock GP. Acompanhe o programa 19h30 no canal do Grande Prêmio, também pelo Facebook e por quais outros? O UOL também vai passar? Vai ou não? Vai passar, então tá legal. Beleza? Bom domingo para vocês, boa semana, que uma semana mais curta, mais uma vez. Aproveitem bem e não bebam, façam que nem eu, não bebam, tá bom? Grande abraço, falou!